Numa manhã fria e chuvosa durante minha viagem ao Japão, vi que Dragon Ball estava sendo citado no noticiário matinal. Fiquei chocado com a notícia que Akira Toriyama, o autor de Dragon Ball, faleceu aos 68 anos de idade em 1º de março. Conheça agora o top 10 da jornada no Japão em busca dos Cavaleiros do Zodíaco, realizada por um fã desde a saudosa Rede Manchete. E descubra também a verdadeira relação entre dois mestres do mangá, Akira Toriyama e Masami Kurumada, o criador original de Saint Seiya. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. Bora viajar comigo pro Japão, de onde vieram os Cavaleiros do Zodíaco. Este ano completo 30 anos como fã dos Cavaleiros, e para comemorar fui finalmente à Terra do Sol Nascente, onde tudo começou. Sempre soube que o Japão fica do outro lado do mundo, mas nunca pensei que fosse tão desafiador uma viagem de mais de 24 horas, com muitos momentos de turbulência. Mas como sou brasileiro e também aprendi com Seiya, nunca desisto e sigo sempre em frente com esperança. Finalmente chegamos ao aeroporto internacional de Haneda, em Tóquio, e tivemos uma nova saga de pegar o trem para chegar até Yokohama, onde fica o nosso hotel. A primeira coisa que fizemos foi comprar o cartão Pasmo Passport. É tipo o nosso bilhete único de São Paulo / cartão de débito pré-pago. Serve para andar de trem, metrô e também passa em várias lojas, como as Combines, lojas de Ryakuen como a Daiso e muitos restaurantes. É impressionante o quão solícito e atencioso é o povo japonês. Duas pessoas no caminho nos ajudaram a chegar, já que há uma infinidade de linhas que se intercalam, sendo preciso descer de um trem no meio do caminho para acessar outra linha local. Também é impressionante que os trens chegam pontualmente. Foi meio complicado no início, mas depois fica bem mais fácil e conseguimos chegar. Os garotos propaganda do Zodíaco, com os raríssimos produtos dos Cavaleiros. Em nossa viagem ao Japão, finalmente conheci a Combine Lawson. No auge do sucesso de Saint Seiya no Japão nos anos 80, os Cavaleiros do Zodíaco foram os garotos propaganda de uma das principais redes de loja de conveniência japonesas, a Lawson, que pertence ao grupo Mitsubishi. Um comercial de 15 segundos foi lançado na TV no fim do ano de 88. Ele inicia com Seiya de Sagitário informando que é um presente dos guerreiros de Atena para você. E a mensagem de Feliz Ano Novo surge com um golpe de Seiya. São reveladas as Happy Bags, as tradicionais sacolas surpresa do Japão. Mas essa da Lawson é especial, com itens que hoje são raríssimos dos Cavaleiros. São adesivos, álbum, estojo, lápis, cofrinho e calendário, por exemplo. No final, Seiya com seus amigos desejam um Feliz Ano Novo com as Happy Bags da Lawson. Quando for ao Japão, não deixe de conhecer uma loja Lawson, que foi fundada em 39, há mais de 85 anos. Também pode encontrá-la em outros países como China e Indonésia. Gachapon dos Cavaleiros do Zodíaco no Japão, os bonecos em cápsula. Por todo o Japão, há uma infinidade das tradicionais máquinas de gachapon. Esse nome vem da onomatopeia gacha, o som do giro da alavanca, e pon, o som da miniatura ao cair. Os bonecos estão em pequenas cápsulas. Há todo tipo de tema de animes e mangás, videogame, até coisas muito bizarras. Gachapon dos Cavaleiros existem desde os anos 80. Estão cada vez mais detalhados e bem feitos. Na minha jornada na Terra do Sol Nascente, demorei, mas encontrei. Achei aqui os gachapon de Saint Seiya, no Japão, Yokohama. Vamos ver qual que a gente vai tirar. São as caixas de Pandora dos Cavaleiros de Ouro. Tem 4 modelos por enquanto. Vamos ver. Pode ser Ares, Touro, Gêmeos ou Câncer. Aí ela sai aqui da Bandai. Câncer. Pandora Box e vem a armadura Object, dessa forma. Buscando mais produtos dos Cavaleiros, finalmente encontrei uma máquina de gachapon com a coleção anterior dos Cavaleiros de Ouro. Coloquei as moedas, girei a alavanca e caiu o Cavaleiro Shura de Capricórnio. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. É a loja Tamashii Nations em Tóquio, os Cavaleiros do Zodíaco no Japão. Depois da longa viagem do Brasil para Dubai e de Dubai para o Japão, aproveitei o grande conforto do quarto todo tecnológico do hotel, com direito àquele vaso sanitário que esquenta e lança um jato d'água, e também o relaxante ofurô muito comum em qualquer casa japonesa. Depois pegamos o trem em Kanai Station, a estação mais próxima do nosso hotel em Yokohama, e após 1 hora descemos em Akihabara. Assim que saímos da estação, já avistamos a Tamashii Nations Store Tóquio. Foi nesse lugar que o lendário autógrafo do mestre Masami Kurumada, o criador original dos Cavaleiros, foi exposto em dezembro
novembro de 23, juntamente da exposição comemorativa de 20 anos da linha Clothmith, logo após o evento Tamashii Nation. Na entrada temos agora o Gundam, e do lado a vitrine com os lançamentos Shaka de Virgin X Revival e Moses de Baleia. Há uma vitrine somente com itens limitados, como os Cavaleiros de Bronze reluzindo a ouro da linha Golden Limited Edition. Tinha também o boneco S8 Figuarts do Makenil, o Seiya de Pegasus e Zoro nos live actions, além de diversos produtos da nossa infância que assistimos à Rede Manchete, como Sailor Moon, até dos mais atuais como Demon Slayer, os Cavaleiros do Zodíaco em Akihabara, o centro da cultura otaku no Japão. Depois de visitar a Tamashii Nations Store Tokyo, continuei percorrendo o paraíso dos fãs de mangá e anime, que é também repleto de vários prédios de game center com vários andares. Encontrei infindáveis lojas de action figures, pelúcias e tudo o que você imaginar. Você sai de uma loja e tem sempre outra ao lado. É impressionante a variedade dos produtos novos, usados, modernos e antigos, infelizmente com preços exorbitantes. Lá tinha até produtos de beleza de Lady Oscar, a Rosa de Versalhes, mangá que inspirou Masami Kurumada. Encontrei vários bonecos nostálgicos como os saudosos Vintage e outras coleções que nunca chegaram ao Brasil. Mas não só produtos de Saint Seiya, como também de outros clássicos como Black Kamen Rider, com esse Shadow Moon incrível dos anos 80 e o da nova série Kamen Rider Black Sun, Jaspion, Jiraiya, olha esse deus Jirai, Super Sentai, Sailor Moon, Samurai Warriors e como sempre muito Pokémon. Conheci também a famosa loja Gamers, que costuma produzir brindes exclusivos dos cavaleiros para quem compra os mangás nela. Lá tem também outra loja da Tamashii com mais produtos novos, e esse Goku em tamanho real, e a maior loja Mandarake do Japão, cheia dos Cavaleiros do Zodíaco. A Mandarake de Nakano Broadway é a maior unidade das famosas lojas de produtos de segunda mão. Muitos deles são raros ou edições limitadas, que não são vendidos nas lojas normais. A maioria está em excelente estado, com pequenos danos do tempo abertos ou até lacrados. A variedade é gigantesca. Os danos visíveis dos produtos são claramente descritos na etiqueta dos preços dos itens mais caros, como esse boneco vintage do Andrômeda Negro que nunca foi lançado no Brasil e está custando 198 mil ienes, e convertido com as taxas custa 7.524 reais. Lá está cheio de itens importantes e muito valiosos para os fãs de Cavaleiros, como essa revista V-Jump que publicou o último capítulo de Saint Seiya no início dos anos 90, custando cerca de 627 reais. Mas tem raridades de outras séries, como a primeira edição de Slandunk na Shonen Jump de 90, por 88 mil ienes, cerca de 3.344 reais. Esse item, felizmente, eu já tenho na minha coleção, mas você também pode encontrar produtos menos raros a preços mais acessíveis, como essa fita cassete da trilha sonora de Saint Seiya Boys B, por apenas 76 reais. Há várias mandarakes no Japão, e todas as vitrines são verdadeiras exposições repletas de nostalgia. Cavaleiros do Zodíaco em Shibuya, no Japão, o maior cruzamento do mundo. Seguindo nossa jornada por Tóquio, finalmente chegou o dia de conhecer a região de Shibuya. Saindo da estação, realizei o sonho de encontrar a famosa estátua do Hachiko. E logo mais à frente, ficamos diante do mais movimentado cruzamento do mundo, com uma média de 3 mil pessoas atravessando ao mesmo tempo. Encontramos mais gachapons e paramos para conhecer a pizza do Japão. A desse restaurante em Shibuya tem a massa tão fina como uma panqueca, e percebemos que não há fartura de ervas frescas como temos no Brasil. Veio com um terço de folha de manjericão. Estava boa, mas a minha favorita de lá é da Pizza Hut, com sabores diferentes que só existem no Japão. Visitamos a Mandarake de Shibuya, com diversos produtos dos Cavaleiros do Zodíaco, como Clothmith, os bonecos vintage dos Cavaleiros de Aço por mais de 1.400 reais, gachapons antigos e novos a partir de 20 reais, relógio, edições da Shonen Jump, e cards raríssimos como essa carta da armadura de Sagitário da Guerra Galáctica, custando mais de 2.000 reais. Mais tarde visitamos o Shibuya Parco, o paraíso da nostalgia para nós que crescemos nos anos 90. O estúdio no Japão de Masami Kurumada, o criador dos Cavaleiros do Zodíaco. Sou Diego Mario. E eu sou Elton Missawa. Deixa o like e já segue a gente para receber conteúdos de Sensei exclusivos do Japão. O dia 18 de março de 2024 jamais esqueceremos. Saí da estação Kanai e encontrei meu amigo Elton na estação Nippa. Pois é, sou um brasileiro que atualmente mora no Japão, coleciona produtos de Sensei desde 1994, na época da Rede Manchete. Seguimos rumo a Kurumada Production, o estúdio de Masami Kurumada, o criador do mangá original dos Cavaleiros. O local não é aberto ao público e existia a possibilidade de não conseguirmos sequer nos aproximar, muito menos gravar por questões de segurança. Contudo, temos sempre a esperança de ao menos tirar uma foto na entrada, e só para garantir, levei o último volume do Kanzenban. Exatamente, vai que esbarramos com o mestre. Eu levei uma carta juntamente com a Saga dos Deuses, a continuação do Prólogo do Céu sob minha visão arte e roteiro, doujinshi que levei 13 anos para produzir. Chegando lá, conseguimos nos aproximar, e mesmo com o lugar cheio de câmeras de segurança, tivemos a oportunidade de tirar fotos. Até onde sabemos, somos os primeiros fãs dos Cavaleiros do mundo que tiraram fotos na Kurumada Pro. Não vimos ninguém no local que possui a famosa placa com o logotipo do mestre, e
pudemos ver na parte interna a estátua do Seiya de Pegasus em tamanho real. Ali dentro está um museu particular com itens de Saint Seiya lançados no mundo todo sob a aprovação do mestre. Colocamos o Doujinshi na caixa do correio com fé que ele recebe em mãos. Mesmo não encontrando Kurumada Sensei pessoalmente, foi a realização de um sonho. A emoção que senti foi indescritível, por ter a sensação de estar no berço da obra que admiramos há quase 30 anos. Eu fiquei perplexo, foi uma visita emocionante e nunca pensei que pudesse realizá-la. A atmosfera do lugar é poderosa, me senti como se fosse um cavaleiro de bronze diante do templo de Zeus, com a torre de Tóquio no Japão, buscando os cavaleiros do Zodíaco. Além de visitar os grandes centros mais procurados pelos amantes de anime e mangá, também fomos turistar nos principais pontos turísticos do Japão. Mas é claro que meus olhos sempre continuaram buscando produtos dos cavaleiros. A torre de Tóquio, um gigantesco e icônico monumento de 333 metros de altura, presente em várias obras como Sailor Moon, já chegou a abrigar um parque temático de One Piece até 2020. No caminho, passamos pela Combini Family Mart, parceiro oficial de Pokémon GO, e pelo templo de Zojoji, cujo portão da entrada principal tem resistido desde 1622 a incêndios, terremotos e guerras, tendo extrema importância histórica. Quanto mais nos aproximamos da torre, mais deslumbrante é a vista. Na entrada, há um ônibus de 2 andares de takoyaki, os tradicionais bolinhos de polvo. Na parte superior, podemos sentar para comer. À noite, a torre é toda iluminada, ficando ainda mais impressionante. No interior dela, há inúmeros restaurantes e lojas com produtos exclusivos, como essa miniatura de Dragon Ball Super com a torre de Tóquio. Dos cavaleiros, encontrei a figura da Banpresto do Soma de Leão Menor de Saint Seiya Ômega, por cerca de R$70. Com Akira Toriyama de Dragon Ball, era fã de Masami Kurumada de Cavaleiros do Zodíaco. Em 2002, foi publicada no Brasil pela revista Henshin uma entrevista exclusiva de Masami Kurumada, que comenta sobre o criador de Dragon Ball. Ele é um gênio e eu sou esforçado. Se ele for um ovo de ouro, eu sou um ovo de ferro. Preciso ficar sempre polindo a superfície, senão enferrujo e perco o brilho. Mas com esforço e dedicação, posso brilhar tanto quanto ele. Curiosamente, em agosto de 82, no volume 23 de Ring Nikakero, o primeiro grande sucesso do mestre Kurumada, foi publicada a carta que Toriyama, com 27 anos de idade, enviou para ele. Até cerca de um ano antes do início da publicação de Dr. Slump, eu simplesmente não lia mangás. E toda semana, quando recebia minha Shonen Jump, perguntava ao editor-chefe o que é popular. E ele dizia que de longe é Ring Nikakero. E agora, Fuma no Kojiro está no topo. O Sr. Kurumada é incrível. Esse conteúdo masculino juvenil vem derrubando mangás leves, com a intensidade esmagadora de um Galactica Magnum. Eu gostaria de imitar isso, desenhar assim. Mas é muito difícil e não tem um décimo dessa intensidade. Então acho que ok, vamos apresentar um personagem tão imprudente quanto Kenzaki. Mas é muito difícil para mim, eu não posso desenhá-lo de forma alguma. Sr. Kurumada, por favor, continue desenhando mangá shonen no futuro. Meus amigos, este vídeo mostra a realização de um sonho de infância. Uma viagem que nunca pensei que pudesse fazer. Se você quer mais vídeos sobre o Japão mostrando custos, dicas e mais detalhes, deixa seu comentário. Será um enorme prazer compartilhar mais dessa experiência tão especial com outros fãs da obra imortal que mais amamos. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da única continuação canônica da série clássica dos anos 80 dos Cavaleiros do Zodíaco, Next Dimension, que chega em sua última temporada no Japão. Confira os capítulos finais sempre em primeira mão com minha tradução exclusiva. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, #Japão, muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.